Ei, pessoal, e aí? Sejam muito, mas muito bem-vindos para um novo episódio aqui desse maravilhoso e lindo podcast. Mas e aí, menina, como é que tu tá? Você tá bem? Eu espero muito que sim, porque hoje o episódio vai ser babado, hein? Faz tempo que eu tô tentando gravar esse episódio pra vocês e não tá saindo. Quando começou a sair, eu recebi uma ligação da minha irmã e aí eu desconcentrei total, então espero que agora dê tudo certo. Mas deixa eu perguntar outra coisa pra vocês. Vocês estão gostando do pod? Vocês estão gostando da história que eu tô trazendo pra vocês aqui? De como é viver no outro lado, assim. Minha experiência e só minha experiência. E eu acho que todo mundo tem uma experiência, né? Uma história pra contar. E essa, viver assim no outro lado, é a minha até agora. Hoje não poderia ser diferente. Eu vou contar algumas lembranças que eu tinha e que eu ainda tenho. Algumas coisas, enfim. Como é viver, assim, num geral, no outro lado. Porque, pra mim, eu vou confessar pra vocês que eu tô ficando sem ideia do que falar aqui, mas aí eu lembrei que é um podcast, é só sentar e falar e ver no que dá, né? Então não poderia ser diferente. É, eu percebi também que eu tô vendo que morar no outro lado já virou uma rotina pra mim, né? Como já virou uma rotina? É porque nada é mais novo. Eu já vivi, assim, bastante tempo aqui, então eu já me acostumei com as coisas que é daqui. Daí, quando eu penso que vou escrever alguma coisa, alguma ideia, não tenho, porque tudo virou tão normal pra mim depois de tanto tempo que eu já moro aqui, que aí, enfim, vem umas memórias ou outras, umas lembranças ou outras, né? E aí, é essas memoriazinhas pequenas e curtas que eu vou tentar ter aqui no episódio de hoje pra contar pra vocês, né? É, como vocês já sabem, eu moro aqui há mais ou menos uns 6 anos. Mas antes disso, eu vinha pra cá, né, pra visitar a família do meu pai. A gente sempre ficava na casa da mãe do meu pai, minha avó. E daí eu reparei algumas coisas esquisitas, estranhas, diferentes, que agora me vem na cabeça, sabe? Todas as vezes que a gente vinha aqui de férias, a gente ficava mais ou menos um mês. Eu não sei se chegava a ser um mês exato, mas provavelmente sim. E daí era muito, muito, muito legal, porque era simplesmente um país diferente, né? Era a Suíça. É muito diferente. De cima a baixo, de cabo a rabo, é muito diferente do Brasil. Principalmente de onde eu venho, que é Recife, Pernambuco. É onde você mora. É onde tem um só para cada cabeça, né? Que é o famoso Recife. E daí eu sempre vinha aqui visitar quando tava assim, meio que virando a estação pra outono. Eu não me lembro se era outono ou se era primavera. Eu acho que era primavera que tava, tipo. Eu acho que era primavera que tava começando a ficar um pouco mais quente. Dava pra já andar de casaco na rua ao invés de jaqueta de frio. Eu acho que era primavera então. Daí, uma coisa interessante que eu notei é que na casa da minha avó, é, tipo, tinha 3 andares, né? Tinha o Keller, que é embaixo. Tinha não, tem. Que é no ano passado, também é na atualidade. Sempre fico batendo a unha aqui no microfone, espero que vocês não notem, tá? Mas na casa da minha avó tem 3 andares, que é o embaixo, que é o Keller. Primeiro andar. Não, o térreo e o primeiro andar. O Keller, o térreo e o primeiro andar. E aí, lá no banheiro, sempre tinha um cesto de roupa suja. Aí lá no Keller é onde você lava a roupa suja, estende a roupa suja, no caso. Daí, lá também tinha um cesto. E é interessante aqui, você jogava a sua roupa lá de cima, do banheiro lá de cima. E aí tem uma tubulação que percorre a casa inteira e chega lá embaixo, sabe? E aí eu achava isso muito divertido e provavelmente eu ficava assim, provavelmente não, eu sei que eu ficava com esse pensamento na cabeça de que se eu entrasse ali naquela tubulação, será que eu ia conseguir chegar lá embaixo? Provavelmente eu não ia conseguir, mas eu ficava sempre pensando. Às vezes a gente jogava brinquedos pra. Eu jogava brinquedo pros meus irmãos pegarem lá embaixo, ou vice-versa, sabe? Pra gente ver como que funcionava, era muito divertido.
Muito, muito divertido. A gente simplesmente brincava com a tubulação de roupa suja. É. Isso daí eu reparei que só tem em casas, provavelmente só tem em casas, porque se for num prédio, óbvio que todo mundo tem a lavanderia em sua casa ao invés do Keller. E se for em prédios mais antigos, provavelmente, né, lava-se. Provavelmente não, é assim. Eu não sei se é em todos, mas pelo menos onde eu morei sempre foi assim, que você lava a roupa no Keller. E aí não teria uma tubulação do banheiro para todos os apartamentos. Não faria sentido. Então, é por isso que faz mais sentido ter em casa esse mecanismo aí. Muito tecnológico. Uma tubulação para poder você não ficar descendo escada com um cesto de roupa suja. Eu achei isso muito incrível, muito prático. Vocês também já ouviram falar nesse babado aí? Provavelmente assistindo um filme assim de pessoas também, tipo, sei lá, filmes que passam no outro lado também, no outro lado, daí provavelmente vocês já tenham visto. Mas eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto isso, até vim de férias para visitar a minha avó. Enfim, eu também reparei que a Suíça em si e as casas têm um cheiro diferente. Não é um cheiro ruim, mas tem um cheiro específico. Todas as vezes que eu vou na casa das pessoas, eu sempre noto os cheiros, né? E cada casa tem um cheiro específico. Minha avó tem um cheiro específico e de vez em nunca eu sinto o mesmo cheiro que lá tem em outra casa. Provavelmente seja porque as pessoas lavam as roupas delas com o mesmo produto, né? E aí eu sempre sinto esse cheiro e esse cheiro é muito forte. Eu não sei explicar muito bem qual cheiro que é. Não é um cheiro ruim, mas é um cheiro diferente, um cheiro peculiar que você sente e você já liga, sabe, as coisas, já liga as memórias, já liga as lembranças. E daí, toda vez que eu, sei lá, tô na rua e passa alguém com o mesmo cheiro, eu, nossa, me lembra a infância esse cheiro aí. É muito, muito louco enquanto a memória fica assim, sabe, na sua cabeça. A memória é uma coisa incrível. Ai, ai, eu fico pensando nessas coisas. Vocês também são desses que ficam pensando em coisas e memórias e quando você era uma criança e tal. É muito louco. Quando eu vinha pra cá, eu já tinha alergia, né? E agora que eu moro aqui, se eu tenho mais alergia do que eu tinha antes, porque antes era só por um período curto de tempo que eu ficava aqui. Agora eu fico em todas as estações do ano. Então é uma loucura, é uma mudança de temperatura, vai pra cima e vai pra baixo. Muda as estações do ano, é uma loucura, uma loucura. Eu tenho alergia ao pólen, né? Não sei se vocês perceberam, mas minha respiração tá um pouco a mais. E minha voz tá um pouco esquisita, não sei se tá, mas eu sinto que a alergia vai atacar, sabe? Eu também tenho alergia à poeira, tenho rinite e sinusite. Então é uma belezinha, né? Quando a casa tem um pouquinho de poeira, já os espirros já atacam. E é muito esquisito, porque quando eu tô na rua também, se vem uma crise de espirro, eu espirro 10, 15, 20 vezes seguidas. É sério, é muito, muito, muito chato. É isso. E agora a gente tá no. Qual é a estação em português, meu Deus? Gente, às vezes dá um branco na minha cabeça, mas a gente tá no primavera. A gente tá na primavera agora. A primavera é uma estação muito louca, porque era pra fazer mais ou menos uns 10, 15 graus, máxima 20. Só que tem semanas que fazem essa temperatura e tem semanas que faz, sei lá, 9, 8 e o dia inteiro chovendo, o dia inteiro chovendo. Essa semana agora tá sendo a semana de chuva. É sério. Nossa, é horrível você se planejar pra poder chegar na outra semana e tá chovendo. Semana que vem a gente vai eu e os meus amigos, nós vamos para um parque de diversões. E espero que não esteja chovendo, porque se tiver chovendo vai ser horrível. Mas enfim, com esse pensamento aqui, eu tenho a conclusão de que
A gente tem realmente no ano tudo separadinho, tipo inverno, verão, outono, primavera. Tudo separadinho, tudo vem. Só que, mesmo assim, é tudo muito louco, sabe? Esse final do ano passado, 2022, quase não nevou. E aí, no começo de 2023, já nevou bem mais. No 2020 e 2021, o final do ano nevou muito, 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 muito. Então, é muita loucura esse aí babado aí também de aquecimento global. Dá pra ver, assim, nitidamente, sabe? Principalmente quando o tempo vai passando, de que realmente está acontecendo alguma coisa, porque quando a gente mora num país onde isso. Que você consegue ver, no caso, as estações, né? Que é tudo separadinho e você consegue realmente notar as estações. Dá pra realmente ver se alguma coisa não tá funcionando como deveria funcionar, sabe? E é muito louco. Mas enfim, o verão tá chegando aí. Eu já tô indo pro trabalho, tipo, com a roupa, por exemplo, que eu tô aqui, com um blazer e com um casaco fino, super fino, sabe? Aqueles casacos bem grandões, só que com tecido muito fino. Porque hoje fez, deixa eu ver, eu acho que hoje fez uns 15 graus, mas só que tava chovendo, né? Tava meio que um ventinho frio, mas já fez uns 15 graus. E quando começa a fazer uns 15 graus, significa que você já pode guardar aqueles casacos bem pesados que a gente geralmente usa no inverno. E já pode usar, tipo, jaqueta, aquelas jaquetinhas de couro, aquelas corta-vento, sabe? Você já tá preparado para uma coisa mais leve. E é muito, muito louco. Como o tempo aqui, ele pode ser, tipo, específico, mas também pode ser louco. Daí o verão tá chegando, tá? E uma coisa que eu notei é que, gente, eu venho de Recife, Nordeste, onde cada cabeça tem um sol. Mas, mano, aqui na Suíça, no verão, meu Deus, que calor. É um calor insuportável, sabe? Eu não sei, porque, assim, para diferenciar o parâmetro de calor do Recife e daqui da Suíça, não sei mais, não lembro mais como que é o calor de Recife. Mas eu tenho certeza que não chegava o calor daqui, não, gente. Pelo amor de Deus, é tão quente, é tão quente. E como as casas, os prédios, a arquitetura é feita para os tempos de frio, daí quando chega o calor, menina, bafo. Eita, que bafo quente, é só bafo quente, é sério. Eu já tô aqui me preparando psicologicamente para quando o verão chegar. Eu ia falar inverno. O verão chegar, porque é quente, viu, menina? É quente, é quente, é quente. E parece que quando o verão vem, o sol vem, aquele sol de rachar, que é um sol para cada cabeça. Eu ia falar dois sóis, mas não tem como existir dois sol. Então, o sol para cada cabeça, mas bem mais perto do que é em Recife, sabe? Recife, sol para cada cabeça, só que ainda é longe, a distância é maior. Mas aqui, rapaz, a distância deve ser menor do sol para cada cabeça, que não é possível. E daí parece muito que você só consegue, né, se arrumar quando tá fazendo uma temperatura agradável para você. Eu vou ser sincera que eu comecei a me arrumar nesse ano, 2023, eu comecei a ver as roupas que eu ia sair, eu comecei a realmente notar, eu comecei a me maquiar mais, eu comecei a fazer um penteadinho no cabelo. Olha esse penteadinho que eu fiz aqui, pra quem tá me vendo em vídeo. Eu fiz aquele vaca lambeu. Não tá muito perfeito não, porém ficou lindinho. Daí eu fiz um coquezinho aqui, botei um blazer, botei uma bota e fui-me embora. Então, parece muito que as pessoas se arrumam, né, quando tá um tempinho mais agradável. Porque, ó, sinceramente, eu não sei como que vai ser esse verão. Só sei que vai ser quente pra cacete. E eu não sei se eu vou ter essa paciência de botar maquiagem, de fazer penteado, de escolher uma roupa. Porque, meu Deus, quando eu sair ali da porta da recepção pra fora, eu acho que eu vou
eu vou chorar, porque realmente vai ser muito quente. Já viram uma recifense reclamando de quentura, calor? Quando eu morava no Recife, gente, eu mal saía quando era dia. Eu mal saía quando que era calor. Eu lembro que eu ia para a escola, da escola eu voltava quando eu estudava, e quando eu fazia faculdade eu também ia. Tipo, eu acordava cedo pra ir, não era tão calor assim, mas no meio-dia, quando eu voltava, bebê, que calor, viu? Nossa, eu só andava muito rápido. Andava muito rápido pra chegar em casa aqui, meu Deus. Pra ir, eu acabei indo de bicicleta e voltando de bicicleta muitas vezes, né? Mas quando eu tava com preguiça de ir de ônibus, por exemplo, e vinha andando, Jesus, eu morria. Quando chegava em casa, eu só deitava assim e botava um ventilador na frente. E, tipo, ficava assim, ó, ai meu Deus, que calor, que calor. Eu lembro dessa fase aí que eu odiava calor. E agora que eu, né, fiquei mais madura, obviamente, eu continuo odiando. Tem coisas que não mudam, gente, pelo amor de Deus. Eu notei também que quando eu fui de férias para Portugal, lá em Portugal é muito quente, é quase 40 graus. É quase 40 graus, vocês têm noção? Praticamente o sol é a terra, é o chão, o solo, porque é muito quente. Nossa, nessa época que sempre quando eu vou de viagem para Portugal, a maioria das vezes no caso, é verão. E Jesus, é sério, eu também quase não fico na rua, tipo, só se eu for pra fazer praia, né, férias de praia. Porque se não for, eu não saio assim. E se eu sair, eu só saio de carro. Pelo menos tem um ar-condicionado, né? Que é mesmo muito calor. É sério. Vocês. Vocês têm que um dia, todo mundo que me ouve ou me assiste, tem que um dia viajar para esses lugares que eu tô falando para vocês, para realmente comparar o calor, porque não é possível que só eu que esteja delirando sobre o calor que é na Europa. É sério. É uma coisa de louco. Eu vou ver aqui no grupo, que eu tenho um grupo com as minhas amigas, pra ver se tem alguma ideia sobre o que falar mais nesse podcast. Cadê? Estação do ano, já falei. O dialeto suíço. Menina. A Mayara escreveu aqui pra mim, que pra eu falar no podcast dialeto suíço. Ai, sinceramente, me dá uma dor no coração. Porque eu não sei se vocês sabem, né, que a Suíça é feita de vários cantões, como se fossem estadozinhos de cada. Não sei explicar muito bem, mas é como se fosse vários bairros. Olha, já bati de novo no microfone, me perdoa. Mas é como se fosse, sei lá, vários bairros e cada bairro falasse uma língua. Por exemplo, aqui no cantão de Berna a gente fala alemão. No cantão de Fribourg eles já falam francês. No cantão de não sei aonde já falam italiano. E onde eu moro, obviamente, fala alemão, né? Só que os alemães, a língua alemão, ela varia muito. Porque quem mora aqui no estado de Bern não fala o mesmo alemão. Fala o mesmo alemão, mas não fala as mesmas palavras, nem tem o mesmo sotaque de pessoas que vivem em Zurich. Porque lá, mano, não chega a ser nem acho que é 1 hora mais ou menos de distância, assim, de trem. Não, eu acho que não chega nem a ser 1 hora, eu acho que é bem menos. E as pessoas já têm um sotaque diferente. E aí, para não acabar com a vida do ser humano, porque alemão é uma língua muito difícil de se aprender, obviamente, aqui em Berna a gente tem um dialeto. E eu pergunto para vocês, gente, para quê? Por quê? Responde para mim. Por que existe esse dialeto? Primeiramente que nesse dialeto você não tem e nunca vai encontrar, porque não existe um dicionário, não existe uma forma certa de se escrever, tá? Você simplesmente escreve como você fala e tipo, meu Deus, que língua é essa? Daí é sério, quando a pessoa vem falar em dialeto pra mim, eu tipo, meu bem, por favor, fala em Hochdeutsch, que é Hochdeutsch, que é o alemão normal, ao invés do dialeto alemão, porque eu não tô pra isso.
E eu não sei se acontece com todo mundo, pessoas que são bilíngues, trilíngues, enfim, que demora um pouco para você raciocinar. Por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho com uma menina brasileira. E aí, eu tô falando com ela em português, tô falando com ela. Daí chega alguém, um cliente, por exemplo. Daí eu vou ter que mudar a língua, aí eu já mudo pro alemão. E às vezes eu dou uma travada, porque eu preciso, tipo, reformular na minha cabeça como que fala, né? E como que fala. E aí, às vezes a gente também tem cliente que fala inglês. E aí eu tenho que reformular tudo mais uma vez para poder falar inglês. E aí é muito esquisito, porque eu nunca precisei realmente falar inglês. E agora que eu tô precisando, e eu não falo inglês fluente. Eu nunca estudei assim, estudei inglês. Só que eu falo, né? Eu consigo me comunicar tudo bem. E aí, por isso, por eu estar nesse trabalho que às vezes precisa falar inglês, às vezes quando eu vou num cliente, assim, para falar qualquer coisa, eu formulo as palavras na minha cabeça em inglês ao invés de alemão. E aí, quando eu quero falar em alemão, tipo, dá um bug na minha cabeça, sabe? Eu não sei se acontece com todo mundo, provavelmente sim, porque yeah, é uma troca de língua, aí depois você tem que falar espanhol. Ai, meu Deus do céu, é muita língua. Aí depois tem o plus, né, que tem o Berndeutsch, que é o dialeto, o alemão dialeto. E é muito esquisito, porque nesse Berndeutsch, que é o dialeto, eles encurtam as palavras. Vocês sabem como o português de Portugal é, né? Vocês sabem quanto rápido eles falam. E quem não está acostumado a ouvir português de Portugal, quem é brasileiro, obviamente, não está acostumado a ouvir, não vai entender assim de primeira, sabe? Alguém falando português de Portugal. Pronto, é a mesma coisa. Se você está acostumado com o alemão, o Hochdeutsch, se alguém vem falar para você em Berndeutsch rápido, com aquele sotaque forte, encurtando as palavras, comendo basicamente palavras no meio da frase, você vai ficar tipo, quê? Garota, que é isso? Então é uma coisa muito bizarra. Óbvio que com o tempo você vai aprendendo, né? Inclusive, meu irmão, eu tenho. Meu pai fala esse dialeto, meus dois irmãos menores falam esse dialeto, e minha irmã mais nova fala esse dialeto, além do alemão normal. E eu, sinceramente, ainda não peguei. Eu não peguei. Às vezes, quando eu tô falando, assim, sai uma palavra ou outra, sabe? No meio da frase, assim, que é do dialeto. Só que eu me policio muito pra não falar, porque eu acho muito feio. Sinceramente, eu acho muito, muito, muito feio. E é uma coisa esquisita. Não tem pra que você simplesmente aprender um idioma na escola e depois falar um dialeto completamente diferente que você não vai usar pra nada, só vai usar na rua mesmo. Quando você vai fazer uma prova, você não pode usar esse tipo de alemão, tem que usar o Hochdeutsch em si, que é o alemão normal, porque não dá, né? Não é todo mundo que fala esse dialeto. E aí, uma coisa que eu achei muito engraçada é quando você vem imigrar, né? Você imigra, e aí você aprende o alemão, você aprendeu realmente o alemão, o Hochdeutsch. E pessoas que nasceram aqui, que falam o Berndeutsch desde criança, o dialeto de Berna, elas não são boas na escrita. Porque elas aprendem desde pequena aquele alemão fudido, aquele alemão ferrado, aquele alemão quebrado. É quando entram na escola, precisa, tipo, meio que aprender como escreve o alemão correto. Eu acho isso muito bizarro. Muito, muito bizarro. Eu tinha aula de alemão, obviamente, na escola, e tinha aula de alemão na profissão que eu fiz, no diploma que eu tirei. E eu escrevia melhor, eu que não aprendia a língua agora, escrevia melhor, fazia textos, enfim, tudo bem melhor e correto do que as pessoas que nasceram aqui. É sério, eu fiquei passada. Passada, completamente passada. Se você é imigrante, dá tudo de si no idioma, você pode ter certeza que você vai conseguir, assim, dominar aquele idioma bem melhor do que as pessoas que vivem naquele país. É sério. Mas, enfim, quando eu não quero escutar alguém falando o dialeto, eu peço para a pessoa falar em Hochdeutsch, ou eu simplesmente, quando ela fala no dialeto, eu respondo em Hochdeutsch. E é isso, porque pra mim não tem mamata.
Mas é isso, gente. É sério. Eu, quando trouxer pessoas aqui, a gente vai fazer algumas brincadeirinhas, alguns joguinhos. Eu vou mostrar como que é realmente o Bärendeutsch. Eu vou falar uma frase, por exemplo. Meu Deus, bati no microfone de novo. Eu vou falar, por exemplo, uma frase em Hochdeutsch e a pessoa, o meu convidado, vai ter que falar a mesma frase que eu falei em Berndeutsch, no dialeto. Aí vocês vão ter um pouco a noção de diferença desse idioma que é o alemão. É sério. Vocês vão ver. Mas, enfim, já tenho bastante tempo aqui falando com vocês. Então, eu vou encerrar esse pod aqui. Vou encerrar esse episódio aqui. Mais um episódio lindo e maravilhoso para vocês aqui. Para vocês me ouvirem quando estiverem fazendo suas coisinhas aí em casa. Ou para vocês me verem também quando estiver aí sem fazer nada, né? Dá uma moral. Não se esquece de deixar o like ou deixar a pontuaçãozinha se você estiver me vendo numa plataforma que tenha essas pontuações, tá bom? Que é muito, mas muito importante para a gente crescer aí e ser divulgada para outras plataformas, para outras pessoas, enfim, para a gente ir crescendo aí, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha história. É sério, eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E é isso, por essa semana é só. Semana que vem a gente volta de novo com mais 2 episódiozinhos. Eu acho que a gente já definiu, né, quantos episódios vão ter por semana. Mas, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau.